Bom dia, meus irmãos, todos sejam muito bem-vindos a mais uma escola dominical que nós vamos começar já já. Vamos primeiro cantar um pouco enquanto os irmãos vão chegando aí e daqui a pouquinho nós estaremos estudando a Palavra de Deus aqui junto com a minha família. E depois da abertura, da introdução, como acertado com o departamento infantil, as crianças poderão também participar do estudo hoje com a tia Paula, não é? Pelo Google Meet, não é isso? Muito bem. Então, cumprimentem o pessoal aí, meus irmãos aí, pessoal, por favor. Boa noite. Bom dia. Nossa, eu tô pensando boa noite por quê? Bom dia, irmãos amados. Que a graça do nosso Deus seja sobre todos. Que bom ter vocês aqui nesta manhã de domingo para juntos iniciarmos a escola dominical e juntos aprendermos a palavra de Deus. Enquanto as pessoas vão se conectando, vamos cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Ele é Senhor absoluto. Tudo que existe, tudo que acontece, Ele sabe muito bem, porque Ele é tremendo. Ele sabe de todas as coisas. E apesar de toda a sua glória, Ele se importa conosco, com cada detalhe da nossa vida. Bom dia, Dona Dulce. Bom dia, seu Nilson. Bom dia, Joaninha, Lafayette. Bom dia, Diva. E seu digníssimo aí, esposo também. Bom dia ao Celso Couto. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos cantar. Vamos lá? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Vamos lá, pessoal, mais um pra gente prosseguir enquanto eu termino de anotar alguns que estão chegando agora aí. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ninguém conheceu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos lá? Oh,
conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu o que dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu o que dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Ó profundidade, ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu o que dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu o que dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Glória! Vamos lá, vamos juntos. Muito bem, deixe-me cumprimentar aí quem mais chegou depois, que é a nossa irmã, bom, depois do Gabriel Hernandes, a nossa irmã Roseli, a nossa irmã Nicéia e o seu esposo, creio eu, presbítero Bill, deve estar aí do seu ladinho, a Wilde, o Tiago, né, todos esses lá de Itaiaém, a Beth, Dona Alvina, oi? Nada. A Beth, a Dona Alvina, a Maria de Jesus, a Luzia e o Ronieres, a Vânia, presbítero Nilson, Júlia, Isa, Miller, Dona Zilda, Lídia, presbítero Garmes, Josmaria, ou Josi, e o Samuel Rosa. Esses aí chegaram depois. Então, se mais alguém for chegando, nós vamos cumprimentar, mas... Com a Loide? Não, não pus a Loide, não. Loide, seja bem-vinda. Bom dia, Loide. amada. Como vai? Noel, Sidoca, Elaine, Ariane também sejam bem-vindos. Noel, Sidoca, Elaine e Ariane. Bom, meus irmãos, bom dia a todos vocês mais uma vez. Loide, espero que o Gabriel Mendes esteja aí do seu ladinho, viu? E quero aproveitar e cumprimentá-lo também, tá? Meus irmãos, como eu já disse, daqui a pouquinho, depois dessa parte introdutória da Escola Dominical, as crianças vão sair para terem aula com a nossa irmã Paulinha. E nós seguiremos aqui com vocês, tá bom? Nós vamos orar. Hoje a cara está melhor, todos já podem perceber, depois de uma semana aí esteve ausente, se cuidando. Graças a Deus, todo o teste que ela fez deu negativo para Covid, então ela deve ter sido acometida
de alguma gripe muito forte que deixou ela bem baqueada. E agora eu estou vendo aqui lá no fundo ela acompanhando a mãe com o violão. Quem diria, né? É isso aí. Agora tem que continuar praticando e evoluindo, né? Para poder servir cada vez melhor ao nosso Deus. Vamos orar e vamos rogar a bênção do Senhor para a nossa escola dominical de hoje. Aproveito e cumprimento também a Cristiane, que acabou de entrar aí, a Cristiane Freitas. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado por esta manhã gloriosa, ensolarada, bonita, abençoada, que o Senhor nos concedeu. E rogamos por misericórdia e graça que o Senhor nos conduza em tudo, Senhor, e fala ao nosso coração. Abençoe, Senhor Deus, a minha esposa, que vai conduzir estes momentos, já começou conduzindo esses momentos iniciais da Escola Dominical através dos cânticos e seguirá, Senhor Deus, com os demais atos da Escola Dominical antes de nós estudarmos a Tua Palavra. Abençoa-nos, Pai, nós rogamos agradecendo pela noite que o Senhor nos concedeu, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então eu passo aqui a palavra para minha esposa, para que ela dê prosseguimento na introdução da Escola Dominical. Vou colocar o microfone aqui que fica melhor, né? Isso. Bom dia para todos mais uma vez. Hoje, domingo, o primeiro dia da semana. E como é bom começarmos a semana juntos, né? Não presencialmente, não tão próximos assim uns dos outros, mas podemos estar juntos para ouvirmos a palavra de Deus, para aprendermos mais, nos alimentarmos juntos e crescermos na graça, no conhecimento, em sabedoria. E eu desejo que Deus abençoe muito sua vida, a sua semana, que Ele te dê uma semana cheia de vitórias, cheia de alegrias, cheia de paz para você e para todos nós. Já fizemos a oração inicial e eu convido a todos que abram aí as suas Bíblias no Salmo de número 46. Vamos fazer a leitura de todo este Salmo. Salmo de número 46. É o salmo que nós estamos meditando, né? Com o versículo da semana. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Salmo de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Todos juntos? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor dos exércitos está conosco. E o salmista, ele coloca, não sei se vocês perceberam, mas ele coloca duas vezes esse versículo. No versículo 7 ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no versículo 11 ele reafirma que o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele é o nosso socorro.
Ele é Deus poderoso. Lendo esse salmo, nós encontramos aí o poder de Deus, podemos ver o seu poder, a sua grandeza, a sua força, meus irmãos. Por isso, nós não precisamos temer, porque Ele põe termo à guerra, não é o que diz o salmista? Ele quebra o laço, despedaça a lança. Ele põe termo a essa Covid. Ele pode sim. Não há nada que possa deter a mão do nosso Deus. Ele é grande, Ele é forte, Deus poderoso. Por isso, amados irmãos, vamos nos aquietar. Não é o que diz o versículo 10? Aquietar é isso mesmo, é fazer calar. Né? Ontem nós estávamos conversando aqui em casa e estávamos falando sobre isso. Não há certezas. Não há fatos assim, ó, é isso, né? A vacina vai assim. Não tem, né? O mundo está nessas dúvidas, tantas conjecturas, mas a certeza que nós temos está aqui na palavra de Deus. Isso que está claro para a gente. Deus fala para a gente sua promessa e Ele diz que não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que seja impossível. E o que compete a nós? Né? Aquietai-vos, né? O imperativo está aqui. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista fala da grandeza do Senhor, fala do seu poder, fala que Ele permite que venham, né? Mesmo que a terra se transtorne, ou seja, Ele permite que a terra seja transtornada, que os montes sejam abalados, que as águas aí sejam enfurecidas no fulgor aí da tempestade. Deus permite todas essas coisas, mas Deus também, Ele faz cessar a guerra, Ele quebra o laço, Ele quebra a flecha, né? E diz que há um rio cuja correntes alegram a cidade de Deus, Deus está no meio dela, então por isso a nós compete aquietar e afirmar, meus amados, com a nossa vida, mostrando a este mundo que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mostremos ao mundo. Esse é o momento de fazermos a diferença e mostrar com a nossa vida que nós não temeremos, porque o Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e a nossa vida tem que sempre levar paz. Para onde quer que estivermos aí, né? Levarmos sempre palavras de paz, de ânimo, de coragem, não da boca para fora, daqui, né? Sempre daqui de dentro do coração para fora. Mostrar que o Deus de Jacó está conosco, Ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. E para a semana que vem, meus amados, nós vamos um pouquinho mais para frente, no Salmo 51. Então, o Salmo 51, versículo 10. É o versículo que nós estaremos meditando nesta semana agora. Então, à noite, a gente volta lá no 46:11, tá? Essa semana, Salmo de Davi, um salmo muito conhecido, né? Que Davi escreve aí no momento de angústia no seu coração. Salmo de Davi, número 51, versículo 10. Quem puder anotar pra gente, por favor, nos comentários, deixa aí porque você vai deixar registrado na sua Bíblia. Salmo de Davi, Salmo de número 51, versículo 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Este é o salmo, então, que nós estaremos meditando nesta semana. E nós vamos cantar mais um cântico. Como o pastor disse, a Cáris está aí, né, treinando para logo me substituir. Clica, por favor. Segura aqui. Ela está mostrando o cântico para cantar. Por amor a sua vida entregou, morreu por mim, pensou em mim, me amou. E tem tudo a ver com o versículo que nós cantamos, porque ele começa dizendo: bem mais do que as forças, poder e reis, bem mais do que tudo criado por suas mãos,
Deus, Tu és início, meio e fim. Ele é tudo para nós. Vamos cantar esse cântico. Vamos lá? Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és início, meio e bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Muito bem, amor, deixa-me cumprimentar aí ainda irmãos que chegaram depois, a Josmaria, o Samuel Rosa, a Loide já cumprimentei, o Gabriel Mendes, Noel Sidoc também, Claudemir,
Pedro, a Paulinha, que agora que entrou depois, a Zilma, sua mãe, Reverendo Betônio. Faz tempo que a gente não tem contato, né? E é sempre um prazer muito grande ter um pastor, ou 2 ou 3 aqui nas nossas lives. A Dirce e o presbítero Beto também que chegaram aí, viu? Muito bom dia para vocês, sejam todos muito bem-vindos a esta escola dominical realizada aqui do nosso lar. Muito bem, meus amados. Esta semana estaremos em festa começando hoje, não é verdade, Vânia? Vai ter festa aí na sua casa? Tem bolo aí pra gente, tio Nilson? Fez aquele café da manhã pra amada esposa, levou na cama, tenho certeza que ele fez isso. Não é, Vânia? Hoje a nossa querida irmã está completando aí mais uma primavera. Vânia, receba meu beijo, meu abraço. Parabéns, você sabe, Vânia, que você mora aqui no nosso coração. feliz aniversário. E eu desejo que Deus abençoe muito sua vida, te dê aí muitos e muitos e muitos anos ainda, cheios de longevidade, cheio de alegria, cheio de vitórias e conquista. Que Deus te abençoe, que você continue sendo aí essa serva do Senhor tão dedicada, né, tão firme e que faz tanta falta. Quando faz falta, faz falta. Que Deus abençoe muito sua vida, minha irmã. Ela é a nossa aniversariante da semana. E nesse momento nós faremos uma oração por sua vida e vamos orar também por outros motivos. É um momento de oração intercessória e vamos orar por este contexto que o mundo se encontra, né? O nosso país, nossa cidade, né? Pessoas tão próximas de nós que estão partindo para a eternidade por causa deste Covid. Nossa irmã Ângela pediu essa semana que orássemos aí também pelos seus familiares. O nosso irmão Edgar também pediu, né? A nossa irmã Luana. E então são pessoas que estão sendo acometidas por esse vírus. Essa semana, ontem, na verdade, nós ficamos sabendo que o meu cunhado, Lucélio, né, irmão do pastor, também contraiu esse vírus e está sendo transferido para o hospital porque precisará aí, ficar na UTI. Então vamos orar por ele. O nome dele é Lucélio, mora lá em Vitória, e nós também estaremos em oração por ele. E vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus tenha misericórdia do seu povo. A gente leu esse salmo tão lindo, esse Salmo 46, dizendo que o Senhor dos Exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio. E quando dizemos que Ele é o nosso refúgio, meus irmãos, é claro que a gente fica assim, aliviado quando, né, tomou a vacina. Ficamos aliviados quando descobrem aí uma vacina mais poderosa. É o nosso lado humano, né? É o humanamente falando. Mas nós jamais devemos permitir que isso fique acima de Deus, né? Que isso tome um lugar acima de Deus dentro do nosso coração. Nós precisamos afirmar, como o salmista disse, o Senhor dos Exércitos está comigo, né? Vamos colocar na primeira pessoa, né? Ele está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio, é a minha fortaleza. E mesmo que essa Covid chegue bem perto da minha casa, atinja a minha família, né? Como o salmista disse ainda, que os montes se abalem. Então, ainda que o Covid chegue perto de mim, abale a minha família, eu sei que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e Deus está no meio dela e jamais será abalada. Que a nossa confiança esteja no Senhor, que possamos todos afirmar isso. A minha confiança está no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu convido você que feche seus olhos e nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida da Vânia e rogar por esse contexto que nós estamos aí vivendo, né? Experimentando tão de perto. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor, graças nós te damos, ó Deus, pela vida. Graças nós te damos porque, como nós cantamos, apesar de toda a sua glória, de toda a sua majestade, o Senhor se importa conosco, ó Deus. E glorificado seja o Senhor,
porque mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a esse contexto tão difícil, nós cremos no Senhor. O Senhor deixa a Tua palavra para nós, o Senhor deixa a oração. Podemos falar contigo a qualquer momento. E obrigada porque o nosso socorro está no Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia dessas pessoas que estão sofrendo, Senhor, lutando contra esse vírus que tem atingido a tantas pessoas, pessoas próximas de nós, até nós mesmos, ó Deus. E rogamos a Tua misericórdia, Senhor. Coloque Tuas mãos curadoras, Tuas mãos, ó Deus, que amparam, Tuas mãos misericordiosas. Sopra, Senhor Deus, nesses pulmões, pessoas que precisam de oxigênio, Senhor. E nós intercedemos por elas, cada uma delas, ó Deus. Derrama a Tua graça. A gente já sabe que é só o Senhor mesmo. É só mesmo, ó Deus, a Tua cura. O Senhor está acima de tudo. Nós cantamos também, ó Deus, bem mais do que as forças, poderes, reis, bem mais do que o sol, tudo que foi criado por Tuas mãos. O Senhor está acima de tudo isso. E nesta hora nós intercedemos, ó Deus, tenha misericórdia. O Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor que é o Deus poderoso, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Senhor. Tenha misericórdia dessas pessoas, ó Deus. Abra as portas para tratamentos, ó Deus. Abra as portas para medicamentos. A gente sabe que o contexto é um contexto difícil. Como é difícil. Se nós fôssemos olhar as forças humanas, colocássemos, ó Deus, nós estaríamos em desespero, né? Como muitos têm dito, né? Momento de pandemia, até o próprio nome, a palavra pandemia causa pavor, causa temor. Mas nós confiamos no Senhor. O Senhor que é o Deus de Jacó, o Senhor que é o nosso Deus, Deus de Moisés, Abraão, Isaque, Noé, Deus de Jó, que passou por tantos vales difíceis na sua vida, mas o Senhor o manteve firme, o Senhor manteve de pé. E nós confiamos no Senhor, que é o mesmo Deus. O Senhor é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. E em Ti nós confiamos e rogamos, ó Deus, somente a Tua graça amparadora, a Tua misericordiosa mão fortalecedora, a Tua misericordiosa mão curadora, Senhor, sobre essas pessoas enfermas. Tenha misericórdia. Glorificamos o Teu nome, Te agradecemos pela Vânia, Senhor, que mais um ano de vida, ó Deus, o Senhor a concede. Abençoe Tua serva, que ela continue sempre firme nos Teus caminhos, sempre, ó Deus, alegre, disposta a Te servir. Abençoe, ó Deus, capacitando-a cada vez mais, concedendo-a, ó Deus, anos e anos de vida, cheios de sabedoria, que ela seja uma mãe segundo o Teu coração, uma esposa segundo o Teu coração, uma filha Tua como o Teu coração, como o Senhor quer. Obrigada por sua vida, Senhor. Que a Vânia tenha um dia muito feliz e repleto de bênçãos. Abençoe todo o Teu povo neste momento. Fala, Senhor, aos coraçõezinhos das crianças que ouvirão a Tua palavra. Abençoe, ó Deus, e abençoe a todos nós também, que sejamos edificados e transformados pelo Teu poder. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Tem mais alguns aí que chegaram depois e que eu vou aproveitar para cumprimentar aqui. O presbítero Osmar, a Ângela, a Cíndila, bom dia para vocês. A Eni Silvestre, a Raquel Barbosa, a Rosa Onofre e a Priscila Camargo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos aí. Só um minutinho. A Vânia colocou aqui dia 3 é o aniversário do Gabriel Mendes. Eu tinha visto mesmo, mas pra mim dia 3 era domingo. Eu tinha olhado no... Acho que eu olhei errado então. 3 vai ser no sábado, se Deus quiser. Gabriel, perdão, mas vamos orar por sua vida também à noite, ok? Então dia 3 é aniversário do Gabriel Mendes. Eu olhei no calendário e eu olhei como domingo, porque
porque o calendário do meu celular não é o mesmo calendário lá das minhas anotações que invertem, né, os dias da semana. Então eu joguei dia 3 como se fosse no domingo. À noite voltaremos a orar por sua vida. Deus te abençoe muito, Gabriel, também, e te conceda muitos anos de vida. Ok, pessoal, nós agora vamos fazer aqui uma bagunça organizada, que é liberar as meninas. As crianças estarão, meninas aqui, crianças aí do outro lado. Acessem lá no grupo da igreja. A Paulinha vai colocar já colocou? O link, né, no Google Meet, onde vocês terão a aula. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Crianças, Paulinha, também Deus abençoe. Deus abençoe, Paula. Que Deus te use. Parte, até a noite, e se fale Deus quiser. ao coração de vocês. Pode fechar a porta, minha filha, tá? E nós vamos seguir aqui, meus irmãos, nosso compromisso de estudar a palavra de Deus em escola dominical. Vou me aproxegar aqui da câmera, como a gente normalmente tem feito, para podermos estudar juntos a palavra de Deus. Bom, amor, fica com, por favor, aqui, ó. Obrigado. Meus irmãos, abram aí as suas Bíblias em Mateus. Vamos ler um texto clássico, muito conhecido, que se encontra lá no capítulo 28, nos versículos finais. Vamos ler aqui versículos 18, 19 e 20 de Mateus 28, tá bom? Então vou repetir. Mateus 28, de 18 a 20. Agora ficou muito fácil porque é o primeiro livro do Novo Testamento, né? O primeiro dos 4 evangelhos. Então, vocês que provavelmente já abriram aí, queiram, por favor, me acompanhar. O texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós vamos falar com Deus neste momento e vamos pedir sua iluminação. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nós imploramos por misericórdia que o Senhor fale ao nosso coração, edifica a nossa vida pela tua palavra, desobstruindo o nosso entendimento, ó Deus, não permitindo que qualquer outro pensamento nos impeça de assimilar, de apreender a tua palavra e estarmos em condições de experimentar as transformações benditas que emanam, ó Deus, deste conhecimento maravilhoso e sublime. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a maioria de nós está acostumada a ir à igreja, não é? E apesar de nós sabermos de perseguições que já ocorreram e ainda ocorrem em vários lugares do mundo, situações em que igrejas são fechadas, cristãos são perseguidos e mortos, eu acredito que, apesar de nós termos ciência disso, nenhum de nós imaginou que viveria para ver a igreja fechada por força de lei pelo poder do Estado, não é? Agora, eu gostaria de esclarecer o seguinte: eu, particularmente, eu não sou da opinião de muitos que se trata de alguma perseguição declarada, ou mesmo velada. Eu não sou dessa opinião, não ainda. Os nossos motivos legítimos para a igreja estar fechada se baseiam na proliferação descontida de um vírus letal e das suas variantes, algumas ainda mais agressivas do que na sua versão original. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, mesmo quando nós estamos autorizados a ir à igreja por causa dos cuidados, da preocupação com o contágio, muitos protocolos acabam sendo seguidos, precisam ser seguidos, o que, por outro lado, nos deixa numa situação extremamente desconfortável
deixa alguns irmãos apreensivos, né, por causa da preocupação com a contração, né, o contágio da doença, e mesmo assim, mesmo apreensivos, eles vão, a igreja não se ausentam, não. Agora há outros tantos que ficam reclusos nos seus lares, mesmo quando a igreja está com as suas portas abertas, seja pelos mesmos motivos que eu acabei de elencar, ou por outros tantos. Em caso, meus irmãos, meus queridos e queridas aí, em caso de perseguição declarada, eu não tenho nenhuma dúvida de que a situação seria completamente outra em termos de reação da parte da igreja. Entendo eu seria um deles, muitos se levantariam em defesa do evangelho e da liberdade de culto, não é? O que neste momento, repito, não entendo ser o caso. Muito bem. Respeito os colegas, pastores, presbíteros que pensam diferente. Respeito esses irmãos, apesar de divergir em opinião. Eu não preciso dizer, meus irmãos, que o tamanho deste problema, não é, que nos acometeu o mundo todo, não nos permite fazer uma análise minuciosa e assertiva de todo o cenário que nós estamos vivendo agora. Por isso que a minha esposa falou das dúvidas, né? E não são dúvidas só em relação a vacinas. Eu creio que agora tem havido mais certezas em relação, principalmente em relação às vacinas, do que em relação às demais coisas. Mas compreendo o que ela quis dizer, que nós estamos cercados por muito mais dúvidas do que por respostas, né? Numa situação em que toda a sociedade clama por respostas, por soluções, uma sociedade que está aí cercada por um contexto que se agrava exatamente por causa disso, dependendo de pesquisas que incluem testes feitos em animais, testes feitos em voluntários, depois feitos em outras pessoas aí, para por fim, num terceiro momento, então, alcançar um número bem maior de pessoas. Eu precisei aqui de um minutinho só, porque o meu computador ele deu uma desligada, mas já voltou, tá? Então, meus irmãos, este é o contexto em que nós estamos inseridos, de muita dúvida, muitas dificuldades e que tem complicado ainda mais a nossa condição. Felizmente, como todos nós sabemos, bom, antes disso, é preciso dizer que o tempo é que trará muitas respostas que não podem ser encontradas hoje, não é? E felizmente, meus irmãos, como todos nós já sabemos, embora a igreja seja uma comunidade adoradora, ela não foi chamada para exercer uma religião contemplativa, onde o povo se assenta, levanta, para fazer um amontoado de declarações a Deus em oração, pelos hinos e ouvir as pregações e os estudos ministrados no púlpito. Todos os seguidores de Jesus receberam este mandamento aí, registrado em Mateus 28. O mandamento claro de ir. E esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos refletir sobre o que nós somos chamados para fazer além de ir ouvir a igreja. Então entendam nesse âmbito aí, tá bom? Nós fomos chamados para ser uma comunidade, nós somos uma comunidade adoradora que presta culto a Deus na igreja, o culto onde todos reunidos estão adorando ao Senhor. Mas, de acordo com o texto que nós lemos, também fomos chamados para ir. Então, baseados aí nesta clássica passagem, considerada como a grande comissão, que nós vamos refletir neste assunto. Então, pensando aqui um pouquinho no contexto, depois que Jesus ressuscitou, antes de ser assunto aos céus, ele havia ordenado que os discípulos fossem para a Galileia, onde ele prometeu encontrá-los, né? De acordo com o versículo 16 que nós lemos, anterior ao texto que nós lemos, e também Mateus 26, 32, onde Cristo disse: depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a
Galileia. Isso foi dito tanto para os discípulos quanto para as mulheres que foram até o sepulcro no dia da sua ressurreição. Naquele dia, Jesus disse algumas coisas fundamentais que regeriam a vida dos discípulos e também a nossa. Daí a necessidade de nós estarmos muito atentos nesta análise que nós vamos fazer, embora não na pretensão de esgotar o assunto, impossível, né? Mas com a ajuda de Deus, nós havemos de tirar lições muito proveitosas para a nossa vida também. Então vamos, portanto, refletir sobre isto, como nós temos feito em 3 momentos diferentes. O primeiro deles, podem anotar aí, tem a ver com a autoridade de Cristo. Então, quem puder anotar, faça esta gentileza, a autoridade de Cristo. Até a ressurreição de Jesus, nós podemos dizer que o seu ministério terreno, não é, ainda não estava concluído. Não é? Certa ocasião, aqui na igreja de Bauru, da Aliança, nós fizemos uma avaliação teológica dessa expressão aí, relacionada ao domínio que Deus permitiu que Satanás exercesse sobre as nações até a morte e ressurreição de Cristo. Expressão autoridade, toda autoridade me foi dada. Então, fizemos uma análise teológica em cima disto e a liberdade e o domínio que Deus permitiu que o inimigo te exercesse sobre as nações até este momento glorioso de Jesus. Embora momento da sua morte e da sua glorificação. Embora esse não seja o assunto principal da nossa abordagem hoje, nós vamos ver alguns textos que fundamentam o que eu acabei de dizer. Por exemplo, lá em Apocalipse 12, 5, repito, Apocalipse 12, 5 está escrito assim: Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o trono. Então, quando nós estudamos sobre este texto, falamos que o texto está abordando sobre a igreja veterotestamentária que deu à luz um filho, ou seja, de onde Jesus Cristo veio, e aqui a promessa de que ele haveria de reger as nações com cetro de ferro. E este filho, sendo Jesus, foi arrebatado para Deus até o seu trono, que é exatamente o que está acontecendo no texto que nós estamos analisando hoje. Em Lucas 4, 5 e 6 também diz assim: E elevando-o naquele momento da tentação no deserto, Satanás elevando-o mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse o diabo: Dar-te-ei, que ousadia, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Então, apenas para fundamentar aquela ideia de que até Jesus foi dado ao inimigo o poder para dominar as nações, e ele aqui recorre a este argumento. Por último, para eu não me alongar aqui, lá em João 12, 31 e 32, vou repetir para quem está anotando, João 12, 31 e 32. Se vocês quiserem, preciso repetir os textos, estão todos aí, amor? Não, a bolha está para. Então tá. João 12, 31 e 32, Jesus disse assim: Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso é o que Jesus diz. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E aí, falando da sua morte, quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo, pela sua morte, pela sua ressurreição. Então, quando Jesus afirma: toda autoridade me foi dada no céu e na terra,
Ele está oferecendo aos discípulos, prestem atenção nisso, porque isso agora é a linha que nós vamos seguir na nossa argumentação para trazer lições muito importantes para a nossa vida. Jesus está oferecendo aos discípulos uma base sólida para o ministério que eles iriam realizar. Eu creio que um texto, meus irmãos e irmãs, que esclarece muito bem o que foi dito por Jesus, é aquele que se encontra lá em Filipenses, no capítulo 2, de 7 a 11, viu? Filipenses 2, de 7 a 11. O apóstolo Paulo, falando sobre a condição de Cristo antes e depois da sua ressurreição, escreveu o seguinte: a si mesmo se esvaziou, Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que, façam a ligação agora, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus queridos, apesar de Cristo haver manifestado o seu poder amplamente, quando curou enfermos, saciou a fome de milhares, ressuscitou mortos, subjugou espíritos malignos, dominou o vento e o mar, transformou corações. Jesus ainda estava em um corpo humilhado. Não é? Agora, entretanto, após a sua ressurreição, ele diz: toda autoridade me foi dada. Então, mesmo tendo Jesus realizado estas coisas extraordinárias e muitas outras, João diz assim, que não estão escritas no Evangelho, no seu livro, não daria para escrever tudo, narrar tudo que Jesus fez nas palavras de João. Então, em detrimento de tudo isto, nada se compara ao que estava acontecendo agora, depois que Jesus concluiu o seu ministério terreno. Então, o que estava ocorrendo? Jesus reassumiu a glória no sentido infinito e ilimitado sobre o céu, a terra, sobre todos os que ele ressuscitará no último dia, a uma só voz. Ele reassumiu poder e glória ilimitados para julgar homens e anjos, para seguir regendo a eternidade e infinitamente mais do que o entendimento humano é capaz de alcançar. Jesus, então, agora reassumiu aquela glória que ele tinha antes de encarnar-se humilhado, não é? Então é nesta autoridade que a igreja hoje fundamenta a sua fé. Cada cristão, você e eu, cada cristão é chamado a reconhecer a autoridade do Senhor Jesus na condição de Deus que ele é. Todo cristão precisa se lembrar de quem é que o chamou, não é? Então não foi uma estatal, não foi uma empresa, uma cadeia grande aí de supermercados, né? Uma franquia enorme de restaurantes, de lanchonetes espalhada pelo mundo inteiro. Não, não. Nós fomos chamados por Deus mesmo. Como Jesus chamou e ordenou os discípulos a ir, os cristãos foram chamados pelo mesmo Senhor. E isso faz toda a diferença no estilo de vida que cada um precisa levar. Isso vai nos conduzir ao segundo ponto de hoje, que é, anotem aí, o mandamento de ir. Então, o mandamento de ir, repito para que vocês possam anotar.
Depois de falar da sua autoridade, Jesus diz, primeiro ele falou então, toda autoridade me foi dada. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações. Observem o contraste desta ordem dada aqui e outras ordens que foram dadas em ocasiões anteriores durante seu ministério. Por exemplo, em Mateus 10:5, a ordem foi assim: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Olha aí. Para divulgar o seu ministério, para falar dos seus milagres, dos seus sinais, para poder fazer uma publicidade. Jesus diz, não se dirijam aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. A ideia era, falem aos judeus. Inicialmente aqui, de acordo com esse texto, era isso. Já em Mateus 7:36, esta mesma ordem foi dada no outro contexto. Lá está dito assim, então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. Abriram-se-lhe os olhos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. Desculpe, os olhos não, os ouvidos. Ele era surdo, né? E logo se lhe soltou o empecilho da língua. E falava desembaraçadamente, mas Jesus lhes ordenou que a ninguém dissessem nada. Né? Então, olha, não havia, meus irmãos, aqui, mandamento para que alguém falasse aos gentios, como nós vimos, dos sinais que Jesus realizava. Agora, entretanto, no texto de Mateus, sob a sua total autoridade, eles deveriam ir, é mandamento agora. Então, antes o mandamento era outro. Não vão. Não é o momento. Agora chegou o momento, ele diz, vão. Esse é o mandamento. Você deve estar lembrado do conhecido texto, também clássico, de Atos 1:8, onde Cristo diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O mandamento dado aos discípulos envolvia não apenas a questão geográfica, não apenas a questão racial, mas também o tipo de trabalho que eles tinham por fazer, que era discípulos. Eles deveriam fazer discípulos. Então o mandamento é, vão e façam discípulos. Então, numa tradução literal, Jesus estava dizendo assim, dizendo aos discípulos, havendo ido, portanto, façam discípulos. Uma vez que vocês vão, e enquanto vão, e tendo ido, façam discípulos. Então nós estamos aqui, eu fiz a questão de registrar isso, porque estamos diante de um mandamento enérgico. Estamos diante de uma ordem. Eles estavam sendo enviados para conquistar corações, conquistar mentes, vontades humanas para Deus. Homens perdidos que não conheciam o Evangelho, agora pelos discípulos, testemunho, pregação, vida, eles seriam alcançados e teriam as suas vidas transformadas. Este era o objetivo e esta era a ordem. Então, enquanto um pecador, conclui-se, obviamente, que enquanto um pecador não desse provas dessa transformação aí, esse pecador jamais seria considerado uma vida salva, um legítimo seguidor de Cristo. É muito natural concluir isso, não é? Esta era a obra magnífica que os discípulos estavam recebendo de Jesus Cristo através de um mandamento para fazer, não é? Então eles deveriam ir e fazer discípulos. Cada vida transformada deveria receber
na sequência aí do texto, o batismo como símbolo desta transformação. E segundo Jesus, esse batismo deveria ser realizado sob a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há muito para explorar neste trecho, mas eu estou resumindo bastante, viu, meus irmãos? Então, coloco entre parênteses aqui o seguinte: esse sinal foi estabelecido para representar a purificação de pecados e a transformação que Deus havia realizado na vida de uma pessoa convertida. Então, cuidado, porque o batismo não tem poder salvífico, nunca teve, mas é mandamento, né? Então, é preciso que o batismo seja aplicado àqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso, na nossa igreja, na igreja evangélica em geral, né, com exceções, é claro, ele é um dos dois sacramentos, o batismo. Finalizando este ponto, é preciso ainda enfatizar também o que está lá no versículo 20, onde nós lemos assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, os discípulos assimilaram muito bem este mandamento. Observe o que já acontecia com os primeiros convertidos. Lá em Atos 2, 42, o texto diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Interessante. Isso aconteceu no início do ministério apostólico. As pessoas que eram agregadas ao cristianismo, agregadas à igreja, melhor dizendo, agregadas à igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ensinamento que eles receberam de Jesus, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, os discípulos, digo aqui, obedeceram tão fielmente a este mandamento que chegaram a ser chamados ironicamente de cristãos, de acordo com o texto de Atos 11, 26, onde Lucas escreve assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eis aí a origem desta maravilhosa qualificação que define todos os seguidores de Cristo. Por que eles foram chamados assim? Era uma forma de dizer, são pequenos cristos, né? São parecidíssimos, são idênticos, têm o mesmo perfil. Né? Olhamos para eles e eles nos lembram quem? Cristo, não é? Então, só que não foi uma colocação do ponto de vista de quem o fez elogiosa, não é? Foi uma colocação irônica, como eu disse, mas para os cristãos um elogio sem precedentes. Bom, pode ser que muitos estejam pensando agora em como seguir este mandamento com a mesma lealdade dos apóstolos no contexto atual. Como fazer isto? Eu perguntaria exatamente o contrário. Como não obedecer a este mandamento, se é mandamento, foi dado aos discípulos, foi dado a nós como igreja, foi dado à igreja. Pergunto, como não obedecer esse mandamento com todos, e coloque isto sublinhado aí, enfatizado, em negrito, entre aspas, com todos os recursos de que nós dispomos na nossa geração. Como não fazer? E mais ainda, meus irmãos, isso faz parte da natureza do cristão. Obedecer ao mandamento de fazer discípulos de todas as nações está na natureza do cristão. Não é um trabalho com tempo e lugar determinados, não. Ele é cristão em todo momento e em todo lugar. E sendo assim, ele será um transmissor do evangelho que transforma por todos os meios que estiverem ao seu alcance, criando oportunidades sempre. Né? E aqui eu vou invocar
aquilo que nós falamos recentemente sobre, quando nós abordamos sobre a morte, o apóstolo Paulo dizendo, estou sendo oferecido por libação, não é? Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Como é que nós poderíamos trazer isso para o nosso contexto? Meus irmãos, a igreja está fechada. As igrejas estão fechadas. Mas a palavra segue sendo anunciada por meio de cada cristão. Eu estou fazendo esta afirmação. Entretanto, se eu fosse colocar em termos de perguntas, e se eu fosse avaliar os recursos que nós usamos hoje em dia, vamos pensar aí nas redes sociais, vamos falar de Instagram, vamos falar de Facebook, vamos falar de WhatsApp. Meus irmãos, eu tenho observado, vou fazer esta colocação, que obviamente tem exceções, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho observado que as redes sociais, o WhatsApp, agora entrou aí o Telegram, que não está muito utilizado ainda, mas pode ser que venha a ser, não sei, não é? Esses meios têm sido muito mais, em muitas situações, nocivos, prejudiciais à vida do cristão, veículos de divisão, de dissensão, de discórdia, de desentendimento, do que para fazer o que nós fomos ordenados a fazer. Então, quando eu tenho oportunidade de entrar no WhatsApp da igreja, do presbitério, de secretários sinodais, de outros pastores tantos, eu vejo essas coisas acontecerem. Quando eu vejo meus irmãos, as redes sociais sendo utilizadas, né, de várias maneiras, me preocupa o modo como cristãos, então, aqueles que se declaram cristãos, estão se utilizando do amplo, do farto recurso de que dispõem nesta geração muito carente de conversão, de mudança, de transformação. O mundo pode estar perdido. O mundo pode estar em pavor. As pessoas podem estar em pânico. Mas a igreja, este é um momento tão precioso que você sendo lá sendo lá um empresário, você lá estando ocupado na escola, num trabalho noutro, qualquer, você vai saber fazer uso das suas atividades, na sua escola, nas suas videoconferências, onde você estiver, em qualquer situação, você será instrumento de Deus para levar o Evangelho em toda e qualquer situação. Então, repito, minha opinião é uma regra com exceções, mas infelizmente tem sido, na minha visão, uma regra. A utilização dos nossos recursos. Jesus está dando-nos mandamento. Ide, vão. E Jesus não está vendo a igreja Aliança fechada, a igreja A, a igreja B, a igreja X. Não, Jesus não está vendo o templo fechado. Ele está olhando para nós, que somos seus seguidores, dizendo, vão, façam discípulos, sejam o que vocês confessam ser, unam, somem, aproximem, não dividam. E a propósito, uma das qualificações do oficial, diácono, presbítero, seja ele regente, docente, é que ele seja inimigo de contendas. Inimigo de contendas. O que ele puder fazer para manter a paz, manter o equilíbrio e a ordem, começando dentro da sua própria casa e estendendo a todos os segmentos onde ele integra, não é? Onde ele se encontra. Então, a ordem, o mandamento é este. Faça isto. Seja uma bênção. Faça a diferença. Então, repito, a igreja está fechada, mas a palavra de Deus
deve seguir sendo anunciada através de mim e através de você, em todo momento, de muitas maneiras. Então, por fim, meus queridos, e caminhando aqui para o encerramento, Jesus não apenas reafirmou a sua autoridade, Jesus não apenas deu mandamento aos discípulos, mas prometeu, coisa maravilhosa, sustentá-los. Então este é o nosso último ponto, ou seja, a promessa de estar com os discípulos. Podem anotar aí, viu? Vou repetir. A promessa de estar com os discípulos. Então essa promessa foi feita nas seguintes palavras: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que é que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos? Lembrem-se, tomem nota, prestem muita atenção. Tudo isso lá no início, né? Eis que estou. Então, lembrem-se, tomem nota, prestem muita atenção. Eu não me canso, meus irmãos, de mencionar a promessa que Deus fez a Moisés lá no Monte Horebe. Estão lembrados quando Moisés foi atraído pela sarça ardente? E Deus o chamou para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Essa história é muito conhecida, nós não vamos precisar entrar nos detalhes aqui, não é? E Moisés hesitou muito. Moisés, naquele momento, apresentou uma série de dificuldades para Deus. Então, em Êxodo 3:12, pegando uma parte do versículo, Deus diz a Moisés assim: eu serei contigo. Eu serei contigo. Agora, pergunto, do que mais Moisés precisava? Claro que Deus virou para Moisés e falou: o que você tem na mão, Moisés? Tem uma vara. Deus falou assim: joga no chão. Ela virou cobra, se transformou em serpente. Pega de novo, se transformou em vara novamente. Moisés, vou mandar Arão, seu irmão, com você. Ele vai falar por você. Olha, claro que Deus usou recursos humanos e extraordinários, que foi o caso dos sinais operados no Egito, não é? Mas, acima de tudo, Deus disse a Moisés: eu serei contigo. Então aquele Moisés ali, preocupado, ansioso, medroso, meus irmãos, hesitou e muito, mas depois, isso é muito importante, depois que ele experimentou a maneira extraordinária como Deus agiu nele e através dele, vejam o que Moisés vai dizer lá adiante para Deus em Êxodo 33, 15 e 16. Vou ler para vocês. Então disse Moisés a Deus: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ouçam, meus queridos, Jesus está fazendo a mesmíssima coisa conosco, com os discípulos e conosco. Do mesmo jeito que Deus disse a Moisés: eu serei contigo. Moisés, ninguém menos do que eu estarei com você. Eu que existo por mim mesmo, eu, Criador dos céus e da terra, eu serei contigo. Moisés, naquele momento, não teve a capacidade de assimilação do que estava sendo dito, da promessa que estava sendo feita. Depois ele foi experimentar, foi vivenciar isto, até chegar a esta maturidade, dizer assim: sem o Senhor eu não vou, não tira a gente daqui. Não é? Então, Jesus agora,
aos discípulos, como eu disse, está falando a mesmíssima coisa. Então, qual é o significado aqui? Jesus diz: ninguém menos do que eu mesmo estou com vocês. Então, anotem aí, gravem isto. Eis que eu, ninguém menos do que eu mesmo, estou com vocês. Estou com vocês. Era, meus irmãos, aí uma garantia de segurança. Era uma garantia de coragem, de perseverança, de força, de fé e muito mais. Os discípulos precisaram de tudo isto, não é? E isso tudo seria proveniente no futuro, não é? Durante o ministério que eles realizaram e foram perseguidos e mortos por causa do Evangelho. Mesmo João, né, que apesar de ter sido exilado em Pátimos e depois morto por velhice, sofreu perseguição, embora não tenha tido uma morte como os demais apóstolos, não. Eles precisaram, principalmente nesses momentos mais atribulados, de intensa perseguição e martírio, eles precisaram desta promessa cumprida de Jesus na sua vida e no seu ministério, ou seja, o Filho de Deus junto com cada um deles em todas as circunstâncias, que é o que está aí na sequência, não é? Jesus não está falando de uma presença temporária ou circunstancial. Está em questão uma presença contínua, um dia após o outro. Jesus não se dá fôlego, Jesus não se dá descanso, ele nem precisa de descanso. É só invocar as palavras lá do Salmo 128, não é? Então, ele não se cansa, Deus não se cansa, Deus não cochila, Deus não dorme. Ele é o guarda de Israel em todas as situações. Então, pensem agora, como eu disse novamente, naqueles dias de perseguição, de tribulações, de inúmeros problemas que estavam esperando pelos discípulos lá na frente, não é? Jesus estaria lá com eles. É isto que ele disse. Finalizando aqui, meus irmãos, meus queridos, a nossa reflexão, eu enfatizo que cada um de nós tem a mesmíssima garantia. Cada cristão tem a mesma garantia. Jesus está dizendo, anote aí, preste atenção, eu mesmo, ninguém menos do que eu, estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Embora nós sejamos, meus irmãos, é claro, necessitados de muitas coisas deste mundo, nada de longe se compara à presença de Cristo continuamente na nossa vida, na nossa rotina, em meio às nossas angústias, em meio às nossas tribulações, às nossas lutas, etc. Não é em vão que, de algum modo, a igreja acabou, aqui pelo menos no estado de São Paulo, sendo considerada como trabalho essencial, serviço essencial, né? Por que razão? Porque a palavra de Deus vai ao coração com o propósito de mudar a vida das pessoas. Quando não está ocorrendo mudança, certamente a causa não é a Escritura, a palavra de Deus, a causa não é Deus da palavra. Quando não está havendo mudança, porque algo está errado com as pessoas que estão na igreja. Algo está fazendo com que elas se comportem de maneira semelhante a todos aqueles que estão fora deste aprisco enorme, espalhado pelo mundo inteiro. Porque é preciso que haja mudanças pelo poder que é na palavra de Deus. E essas mudanças, meus irmãos, se fazem tão necessárias, urge, repito, urge o momento em que nós mostremos que nós somos diferentes, em tribulações, em sofrimento, em angústia. É incrível, meus irmãos, em momentos tão complicados como os que nós vivemos,
Como alguém encontra situações para discussão e embates no âmbito familiar, no âmbito da igreja. Como as pessoas encontram nas redes sociais situações e temas para ficarem digladiando irmãos na fé, marido e mulher, pais e filhos, irmãos de sangue. Quando a igreja precisava reunir as suas forças pela sua natureza, pela presença viva de Cristo nela, fazer esta diferença no mundo, porque Jesus prometeu sustentar a sua igreja. Ele diz: ninguém menos do que eu, o Criador dos céus e da terra, que tem toda a autoridade sobre todo o universo, por meio de quem tudo vê a existência, ninguém menos do que eu sou com vocês. Estou até o fim dos dias. E é claro, por toda a eternidade. Então aqui, meus irmãos, é preciso que nós todos paremos para poder celebrar esta promessa maravilhosa e desfrutar desta promessa. De outro modo, nós cairíamos naquelas palavras de Jeremias, do profeta Jeremias, que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço forte. Então, todos nós usamos do mundo, todos nós sabemos que o que há no mundo veio, tudo que há de bom no mundo procede das mãos de Deus. A capacidade de um cientista, de um pesquisador, a capacidade de um profissional médico, um profissional da saúde, a capacidade de um governador, de um político. Quando eu falo governador, eu falo de chefes de Estado, né? A capacidade de grandes líderes mundiais. Tudo aquilo de bom que pode ser encontrado na vida destes homens procede de Deus. Procede de Deus. Tiago diz isto: toda boa dádiva, todo dom perfeito procede lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, não é? Então, meus irmãos, pergunto, do que mais eu, você e igreja poderíamos precisar nestes dias tão turbulentos? Somente tendo uma vida de real comunhão com Deus nos levaria a rogar a Deus a mesma coisa que Moisés pediu, ou seja, se a tua presença não vai comigo, não me faça sair deste lugar. Se o Senhor não for comigo, as melhores ofertas que o mundo apresentar diante de mim perdem todo o seu valor e todo o seu sentido. Então, concluindo, os discípulos, meus irmãos, compreenderam quem, com letra bem maiúscula, né? Quem os estava chamando. Isso ficou muito claro. Você entendeu? Eu entendi. Nós entendemos a serviço de quem nós estamos? Quem nos ordenou a ir? Eles receberam humilde e fielmente o mandamento que lhes foi dado. Pergunto ainda, eu recebi? Você recebeu? Porque o mandamento é para todos nós. Esta é a ordem. Repito como disse na introdução, a igreja é uma comunidade adoradora. E ela tem por natureza as condições de obedecer ao mandamento que Jesus deu de ir e fazer discípulos, seguidores de Jesus Cristo, sujeitos à santa palavra de Deus, observando as Escrituras como base do seu comportamento, seu pensamento, suas palavras, suas atitudes. Os discípulos se tornaram pilares da igreja cristã por causa da sustentação que receberam de Cristo, no cumprimento da promessa que Jesus fez de jamais abandoná-los. Agora, meus irmãos, é a nossa vez.
nós não seremos pilares da igreja. Esses pilares já foram postos. Não é? A Escritura estabelece os profetas e os apóstolos como os pilares aí da igreja, sobre cujo testemunho a igreja está fundamentada. Né? E Cristo, é óbvio, é a pedra fundamental, é a pedra principal. Então é a nossa vez, não de ser pilares, mas de entender que o mandamento é para nós, é aplicável diretamente ao cristão, que a nossa natureza é essencialmente esta, de outro modo eu ainda não fui alcançado. Eu estou desperdiçando tempo, recursos, capacidade para fazer múltiplas coisas, menos a de ir e fazer discípulos. Eu peço a Deus, meus irmãos, que Ele nos ajude a reafirmar quem nós somos e a serviço de quem nós estamos por meio da vida que nós levamos, pelo testemunho, pela nossa atuação em todos os segmentos e todas as áreas da nossa vida. Que Deus, por misericórdia, nos abençoe. Amém. Nós vamos, meus irmãos, terminar essa parte. Vamos cantar algum cântico? Vamos? Não? Ok? Então nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos conceda um dia feliz, um dia tranquilo. É o primeiro da semana, vem muita coisa pela frente. Nós precisamos estar preparados para poder ajudar uns aos outros e fortalecer uns aos outros, como Cristo disse a Pedro, né? Fortalece os teus irmãos. Então nós vamos orar, como nós temos feito em toda a escola dominical. Depois eu vou me despedir dos irmãos que entraram aí. E nós nos encontraremos novamente, se Deus quiser, logo mais à noite. Antes de, porém, de fazer esta oração final, eu quero dizer a vocês, lembrar apenas que estas lives, estes estudos e as mensagens pregadas à noite, durante a semana, todos estão gravados aí estão lá no canal da Igreja Presbiteriana Aliança. Todos ainda não, eu disse, né? Uma boa parte e uma grande parte deles está gravada no meu canal, e no meu nome, Marcos Martins Dias, viu? Então, vai lá, no canal da igreja, vai lá, curte o canal da igreja, como vivem os blogueiros falando, né? Olha, vai lá, ativa o sininho para receber sempre uma novidade, vai lá, inscreve, segue, faz isso também. Não vou pedir para que seja meu seguidor não, mas vai à página, canal da igreja no YouTube e se inscreva lá, viu? Igreja Presbiteriana Aliança Bauru, e você vai receber as pregações, estudos, as lives que já foram feitas em ocasiões anteriores, ok? E ainda preciso dizer outra coisa. Aqui no estado de São Paulo, este período de fechamento das igrejas foi prorrogado para o dia 11 de abril. Então, nós que já estamos 2 domingos sem abrir a igreja, vamos orar, porque em decorrência do elevado índice de contaminação e de mortes no Brasil inteiro, então a igreja continuará fechada aí no próximo domingo e também no dia 11. Meus irmãos, vamos orar. Vamos orar para que Deus nos dê uma solução, porque só Ele pode nos tirar desta angústia, deste contexto tão atribulado. Vamos orar? A oração que Jesus nos ensinou. Ore comigo, por favor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Agradeço vocês que se conectaram a nós. Alguns talvez não estejam mais aí, mas mesmo assim vou mencionar os seus nomes, porque muitos às vezes começam conosco que não podem ir até o final. Então, mas muitos vão até o final, diga-se aí a Dona Dulce, seu Nilson, né? Então, Joaninha, Lafayette, aí eu sei que depois ele termina aqui, eles, até breve, até a noite, até amanhã. Até então, olha, eu quero despedir-me dos irmãos aqui, ó. Quem mais? João Lima. João Lima. Então, olha, eu vou dizer, para alguns é oi, tchau, né? Para outros é simplesmente até logo mais à noite, às 19 horas, se Deus quiser. Então, ó, Dona Dulce, seu Nilson, Joaninha e Lafayette, a diva do meu tempo de mocidade, a diva, cantou muito lá com a gente. Celso Couto, Gabriel Hernandes, Roseli, Nicéia, Presbítero Bill, Wilde, Beth, Dona Alvina, Maria de Jesus, Luzia, minha sogra, Ronieres, meu cunhado, Vânia, Presbítero Nilson, Júlia e Isa Miller. Deus abençoe, Zilda, Lídia, Presbítero Garmes, Josi, Rosmari, Samuel Rosa, Lloyd, Gabriel Mendes, Lloyd, né? Ela gosta de se chamar assim. Noel, Sidoca, Elaine, Ariane, Claudemir, Pedro, Paulinha. Obrigado por dar aula aí para as meninas, para os meninos, as crianças da igreja. A Dona Zilma, mãe da Paula. Reverendo Bertone, se ainda estiver por aí, Deus abençoe muito sua vida, meu irmão. Disse, presbítero Beto, Ângela, presbítero Osmar, Síndila, Eni Silvestre, Raquel, Rosa Onofre, Raquel Barbosa e Rosa Onofre, Priscila Camargo, Nair, João Costa, Elizabeth Aragão, a mãe da Sulamita que está sempre com a gente aqui, viu? Hilda e Egídio, Maria do Prado, Laíse, Joel Fernando, meu amigo, também de mocidade lá dos idos, né? De 80 e vai alguma coisinha antes, né, Joel? Joel Fernando Brinco Nascimento, meu amigo. João Lima, olha, Deus abençoe a todos vocês e às 19 horas, com a graça de Deus, nós estaremos aqui para, se Deus quiser, acrescentar mais alguma coisa à minha vida e à vida de cada um de vocês.